Vamos lá então, é o seguinte, o esquema de hoje vai ser um pouco diferente. Em vez de eu ficar só recomendando um monte de coisa, eu acabei fazendo uma pequena listinha, alguns itens para comentar dos filmes e quadrinhos e tal. Em vez de só sair recomendando tudo, até para poder montar alguns videozinhos em cima disso, em vez de só uma grande lista de recomendações. Então, se vocês gostarem, deixa um comentário aí pra que a gente faz mais assim, certo? Então vamos começar pelo nosso setor de filmes. E vamos falar de Dungeons & Dragons, Honra entre Rebeldes. Começando já pelo nome do filme, que em português ficou horroroso, né? Nada a ver, o nome original Honor Among Thieves, que seria Honra entre Ladrões, né? Mas o puritanismo brasileiro não deixou entrar o nome que devia, mas beleza. Honra entre Rebeldes, filme de Dungeons & Dragons, inspirado no famoso RPG. Assim que saiu eu fiquei muito empolgado, mas não consegui ir no cinema, e agora chegou na Prime Video aqui, eu finalmente consegui assistir. Paguei 700 ienes pra poder assistir o filme, mas estava legendadinho em português, isso foi bacana. Falar um pouquinho a ficha técnica. Os diretores Jonathan Goldstein e John Francis Daley foram os diretores de Férias Frustradas e A Noite do Jogo, e roteiristas de Homem-Aranha de Volta ao Lar e do The Flash, né? Mas mandaram muito bem, viu? Vamos já adiantando aqui um pouco. Mandaram muito bem, vamos pro elenco. O elenco: Chris Pine, Michelle Rodrigues, Regé Jean Page. É Regé? Jean Page? Como é que fala? Regé? Ficou meio, sei lá como pronuncia. Mas enfim. Justice Smith, Sophia Lillis e o principal, acho, que é o Hugh Grant, né? O Hugh Grant tá demais nesse filme. Dungeons & Dragons teve uma trilogia que saiu de filmes aí de 2000 a 2012, mas ninguém assistiu isso. Quem assistiu odeia, então deixa pra lá. E a animação que a gente tem que falar da Caverna do Dragão, né, que é um clássico no Brasil, muito mais famoso no Brasil do que no resto do mundo, talvez porque a gente tenha assistido isso em looping milhões de vezes, porque só tinha 13 episódios e nem era só 13, acho que era mais. A gente viu isso eternamente em looping na Globo. E aí, falando um pouco do filme, cara, eu gostei bastante. Ele tem um elenco bem robusto, né? Bastante gente, mas ele funciona bem. Todos os personagens são carismáticos, tem o seu tempo de tela ali. Achei bem interessante. Acho que o Hugh Grant podia ter mais tempo de tela, inclusive, que ele rouba a cena em vários momentos, mas ficou bom. Algumas coisas que eu não curti muito foi, por exemplo, o bardo não tem a música mágica, por exemplo, que é uma coisa mais do RPG mesmo, né, do jogo. Ele usa a música dele ainda pra animar os amigos e tal, né, mas é só como música mesmo, né, não tem aquela coisa de disparar uma magia a partir da música dele, como o bardo faz nos jogos mesmo. Então, fiquei esperando esse filme inteiro e não veio, mas ok. E uma coisa que eu achei interessante também, que dá uma quebra assim, também, que o chefão final tal não ser um dragão, né? Não vou falar exatamente para não dar muitos spoilers, mas o chefão final não tem a batalha contra dragões e tal, mas o chefão final não ser um dragão, achei bem interessante, dar uma quebra ali. Chefão final também não é bem um chefão final, né? Mas dá pra entender. O principal que eu mais gostei, porque é um filme de heist, né? A gente costuma chamar de esses filmes de roubos, né? Os grandes planos e tal. E aí eu achei bem interessante. Eu gosto muito desse tipo de filme, 11 Homens em Segredo, Velozes e Furiosos. Quem acompanha a gente sabe como eu gosto de Velozes e Furiosos. Então eu gosto muito desses filmes de golpes, né? Grandes golpes, grandes roubos. E até por isso que me incomoda um pouco o nome do filme, no fim, não ser Honra entre Ladrões, porque é um grande filme de ladrões, né? Então a principal atividade deles é roubar, e o título do filme quebra isso. Mas eu gostei muito, e aquela dinâmica de cada um ter a sua especialidade, cada um vai usar a sua habilidade no momento que precisa da habilidade de cada um, isso é muito legal. Às vezes esses filmes de grandes assaltos, grandes roubos, grandes golpes, eles têm umas conclusões assim de planos que são meio bestas. Às vezes o plano fica meio de lado e vira uma outra coisa o filme. E aqui o plano funciona muito bem do começo ao fim. Isso eu achei bem interessante. Tem os percalços, né? Sempre dá alguma coisa dar errado no meio do plano, que faz parte desses filmes também. Então gostei bastante de verdade. Acho que é isso. Não tem muito mais o que falar, tá todo mundo muito bem no papel, tá muito divertido. Eu achei que no final ia ter uma piada de, na verdade, ali todo mundo tá numa mesa de RPG
jogando o jogo e tal. No fim não tem nada a ver, é só a história do filme mesmo. Mas achei bem interessante. Esse vídeo aqui não vai substituir uma possível pauta pra gente bater um papo entre a galera depois sobre esse filme. A gente pode destrinchar mais algumas cenas e tal. Eu quis fazer aqui só pra, em vez de só recomendar o filme falando, assista Dungeons & Dragons, é bem legal, eu queria dar alguns pontos que eu achei interessante, alguns pontos que eu não gostei, e por isso quis fazer esse vídeo, certo? Então, é coisa curtinha também, não tem muito o que abordar. O filme também não tem muita coisa que dá pra falar dele sem dar spoilers, mas é um filme bem divertido, eu tava muito empolgado pra assistir e gostei. Ele não superou as expectativas, mas estava dentro das minhas expectativas ali, correspondeu bem. Então valeu super a pena ter pago pra assistir o filme. O povo sempre me critica aqui nesse podcast, por causa do nome do podcast, fica me criticando porque eu pago pra assistir os filmes. Tá aí, valeu a pena, foi bom demais. Vamos pro próximo.